Bom dia, você que está chegando agora, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma devocional do dia. Nós acabamos de fazer a nossa oração, né? Oramos para que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele visite com o Espírito Santo dele poderoso, consolador, cada filho teu, aonde estiver, né? Naquelas situações catastróficas, né? Ô Senhor, né? O amor de Deus nos constrange e que a gente possa ter no nosso coração a gratidão, né? Ao Senhor pelo cuidado, pelo privilégio de sentirmos o teu cuidado sempre e a cada dia. Então, bem-vindos todos vocês. Hoje nós vamos meditar numa palavra que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler esse versículo, é o 2 Coríntios 7:6. É só um versículo, é só uma sementinha, é só um fragmento da palavra do Senhor. Mas como Ele falou ao meu coração. Eu li essa palavra ontem à noite, ali antes de dormir, fazendo a minha oração e colocando, enfim, meditando na palavra de Deus, e veio essa palavra. 2 Coríntios 7:6 diz assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo escrevendo isso, né? A carta do apóstolo Paulo aos irmãos que estavam ali em Coríntios. Porque, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tem um autor chamado Theodore Roosevelt que ele disse assim: nunca houve um homem que viveu de maneira fácil e cujo nome seja digno de ser relembrado. Todos nós passamos por momentos de aflição. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por momentos desafiadores, todos nós passamos por um momento onde a nossa fé é aprovada, é provada, onde nossa confiança no Senhor é provada. Todos nós passamos por isso. Mas Deus, se Deus a chamou, né? Se Deus a chamou como filha, como filho, né? Se você pode falar, eu creio em Cristo, sou cristã, ainda assim você pode afirmar, eu passo por momentos difíceis. O fato de nós sermos cristãos, sermos filhos de Deus, não nos livra de passar por momentos difíceis. A única diferença é que nós passamos por momentos difíceis e desafiadores com o cuidado, sentindo a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Então, independentemente do que você esteja enfrentando hoje, né, como mãe, como esposa, como profissional, como filha, independente do que você está passando, se a sua alma está cansada, abatida, né, aflita, Deus tem um consolo reservado para você. Ele é o nosso consolador e Ele sempre tem algo, uma palavra, um consolo, alguém que vai servir de bênção. Deus tem algo reservado para você. O versículo que a gente leu hoje é um versículo tão curto, mas como ele nos acalenta a alma, porque ele diz: Ele é o Deus que conforta, porém Deus que conforta os abatidos. Deus, Ele é o Deus que conforta. Minha querida, meu querido, creia nisso. Deus, Ele está com você aí para te ajudar, né? Deus está ao seu lado. Deus está próximo para você, para te socorrer, para te ajudar. Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Deus de toda esperança. Ele é o Deus de todo cuidado. E o conforto que Deus nos dá é pessoal. O conforto que Deus nos dá é divino, é completo e é eficaz. E isso sobre conforto pessoal e conforto repleto e completo e eficaz, nesse tempo que nós estamos passando, né, de tanta tragédia, de tanta dor, de aflição. Eu não sei como está o seu coração.
essa semana, mas o meu coração está triste. É um coração aflito, a gente sente a dor do outro, né? Você fica imaginando aquelas famílias, naquelas situações, pela situação de não ter casa, não ter para onde voltar, de estar dormindo ali num colchão cedido, num espaço apertado com aquelas pessoas, de não ter uma higiene pessoal, não ter um banho, não ter as suas coisas, não ter, né? Ter perdido tudo e ainda assim estarem ali vivos e gratos e louvando ao Senhor. Eu vi um vídeo de um barco que estava passando ali em algum bairro daqueles atingidos e submersos e sem energia elétrica, e as pessoas estavam ali à noite, né? O barco estava passando para fazer resgate, enfim, e eles começaram a filmar e começaram a ouvir violão. E aí eles assim, a gente está ouvindo música. E quando pararam na frente da casa, era uma família que estava ali à luz de velas, louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor. E aquilo me constrangeu. Você fala, Jesus, eles estão ali, não tem mais casa, eles estão no terceiro andar, algo mais acima, tudo acabou, não tem água, não tem energia, mas eles estão louvando ao Senhor. Deus nos vê pessoalmente. E aí eu falei que eu fiquei constrangida, porque quando a gente coloca numa semana catastrófica, né, no mundo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né, onde teve tantas tormentas climáticas nessa última quinzena, você fala, Senhor, eu me constranjo em pedir coisas ao Senhor. Eu me constranjo em colocar minha vida diante do Senhor. Mas aí vem essa palavra e fala que Deus, o consolo de Deus é para todos os abatidos. E aí a gente, né, tira do nosso coração um sentimento de culpa. Como uma de nossas amigas falou conosco, né, aqui no nosso grupo, de sentimento de culpa. Que o Espírito Santo tire do nosso coração o sentimento de culpa, né? E que não impeça de nós colocarmos as nossas aflições diante do Senhor, né? É aquele orar constrangido, Senhor, o Senhor deve estar tão ocupado, ouvindo tantos clamores desesperados, tantos clamores de pessoas que perderam, né, seus familiares, seus entes queridos, pessoas que perderam tudo, e eu chego diante do Senhor para colocar a minha vida, a minha casa, a minha família diante do Senhor. Mas aí o Senhor me lembra que Ele é um Deus onipresente, Ele é um Deus onisciente, e Ele é um Deus onipotente. É um Deus que sonda e conhece o coração de cada filho teu. E para Deus, cada coração importa, né? E quando eu me lembrei dessa palavra que Deus tudo sabe, Ele já sabe as palavras que eu vou colocar na minha boca, que eu vou falar antes mesmo que eu pronuncie. E aí o sentimento de culpa passa, fala, Senhor é Deus poderoso de todas as coisas, e Ele sabe, né, como é importante eu orar a Ele, como é importante eu falar com Ele, como é importante nós abrirmos o nosso coração diante do Senhor, né? E aí lembramos disso, né? O conforto de Deus, então, Ele é pessoal, Ele é divino, Ele é completo e Ele é poderoso. Nós aprendemos também, né, que quando fala aqui, porém Deus conforta os abatidos. Você sabe o que significa abatido? Quando fala que alguém está abatido, significa que ele foi atingido, mas ele não foi destruído. Uma pessoa abatida, ela está atingida, está cansada, está prostrada, mas tem vida. Tem vida, enquanto a vida, né? Todo mundo fala, enquanto a vida é esperança, mas quando há fôlego de vida, há um coração pulsante com fé no Senhor, há uma mente que ora, né? Há clamor, há oração, há poder, há agir de Deus. Nós estamos atingidos, mas nós não estamos destruídos, né? E o cristão, por mais que ele caia, né, ele pode ser atingido aí por tribulações, por tentações. Um cristão, alguém que tem Cristo no coração,
Cristo como Senhor e Salvador da vida, um cristão jamais ficará prostrado. Um cristão jamais ficará prostrado, destruído, porque aqui dentro há esperança. Nós podemos afirmar: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu creio no Senhor poderoso que criou os céus e a terra, que criou tudo com a tua palavra, que tudo governa, que tudo controla, que já fez tantas e tantas coisas. Eu creio no Deus vivo. Eu creio em Jesus ressurreto, Senhor e Salvador das nossas vidas. Então nós sabemos em quem temos crido e por isso que a gente não fica prostrado, né? Pois Deus sustém com a sua mão poderosa. Deus nos sustenta com a sua mão poderosa, né? E por fim, esse versículo fala assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Quando o apóstolo Paulo escreve ali aos Coríntios, falando assim: a chegada de Tito aqui nos consolou. Gente, Deus faz isso, Deus conforta os seus filhos usando as outras pessoas. Deus levanta as pessoas, né, para socorrer os seus filhos. Apóstolo Paulo aqui nesse versículo fala que ele foi consolado com a chegada de Tito. Deus coloca pessoas especiais em nossas vidas nos momentos difíceis, né? E com qual intuito? Intuito de nos encorajar, intuito de nos consolar, né? Intuito de nos fortalecer, com o intuito de segurar a nossa mão, de não deixar que a gente caia. Glórias a Deus por isso. Nós estamos vendo isso nessa semana com tantas milhares e milhares de pessoas se levantando para ajudar, né, aquelas pessoas que perderam tudo. As pessoas levantam as pessoas e tem pessoas lá. Então assim, a gente já faz a nossa parte de poder doar, de fazer algo que a gente possa para chegar de alguma forma lá. Todo mundo acredita que fez um pouco que seja, mas está ajudando. Deus levanta pessoas, né? Deus conforta a gente. Nessa semana que nós passamos aqui, né, por essa situação de alagamento aqui do nosso ateliê, né? Como eu recebi recado de irmãs queridas, né? Que se importaram de passar um recadinho e demonstrando um carinho. Deus levanta pessoas para nos dar palavras de fé, que nós possamos ser assim, pessoas usadas por Deus, para que Ele nos levante para consolar quem quer que seja, consolar o nosso próximo, dar uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra quentinha que aquece a alma, um abraço. Que você seja essa pessoa na vida de alguém, porque o Senhor também tem feito isso com você, levantado pessoas para cuidar, para aquecer o teu coração. O Charles Spurgeon diz assim: nenhuma promessa é de particular interpretação, ou seja, nenhuma promessa de Deus é de particular interpretação, é para uma pessoa só. Ela não pertence a um santo, mas ela é para todos os crentes. Se você, meu irmão, se você pode, na fé, deitar-se, acreditar ali numa promessa de Deus, essa promessa é sua, é para você. E esse é o poder da palavra de Deus. A gente lê essa palavra tão maravilhosa e a gente toma posse daquilo que a gente leu. Porque é a palavra do nosso Deus, é a palavra do nosso Senhor, é a palavra do nosso Pai para nós, para cada um de nós individualmente. Então, se você está atribulado, essa semana tão difícil, se sua alma está aflita, além dos seus problemas pessoais, das suas lutas pessoais, a gente abatido com a dor do outro, a dor do próximo, a dor de um estado, de milhares e milhares e milhares de pessoas que estão ali. Se nós estamos atribulados, aflitos, abatidos, mas não destruídos, com essas lutas internas, lutas externas, com temores, né? Tem tanta gente preocupada, que você se aproxime, que aproprie-se dessa promessa de Deus, deleite-se sobre ela, descanse
descanse nela e descanse no Senhor. Deus conforta os abatidos. Deus consola os abatidos. Deus fortalece. Ele é Deus e tudo pode. Então, só para você que chegou depois, o versículo que nós lemos está em 2 Coríntios 7,6 e diz assim: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Como é bom nós podemos ser consoladas no Senhor, né? Como é bom a gente poder descansar, deleitar-se nessa promessa e apropriarmos dessa palavra para as nossas vidas, porque é a palavra do nosso Deus. Que o Senhor te conforte, que o Senhor te console. E se você puder, compartilhar essa palavra. Vai ter gente sempre precisando. Nesses dias tão difíceis que nós estamos passando, certamente haverá alguém, né, esperando que você seja levantado, assim como Tito, né, que chegou ali para consolar Paulo e os teus queridos. Amém? Então, que Deus abençoe. E a gente volta a se ver amanhã aqui ao vivo, às 7h30 da manhã, pelo Instagram. Depois o vídeo vai ficar ali no YouTube. Que você possa buscar ao Senhor, né? Amém? Então a gente se vê amanhã, às 7h30 da manhã. Obrigada, né, pela companhia. Eu tava pensando, antes da gente acabar, ontem orando, né, por essas coisas todas, ouvindo louvores e aqui tendo forças, né, para trabalhar. Eu pinto, né? E eu falei, Deus, como que a gente tem que ter um coração tranquilo e calmo diante de tantas lutas e ainda conseguir pintar e pensar em outras coisas. E aí comecei a pensar sobre a volta de Cristo. Tantas coisas começam a aparecer no nosso Instagram, né, gente? Sobre a volta de Cristo, sobre o final dos tempos, sobre mundo que vai ficar cada vez mais caótico, com cada vez mais desastres climáticos, doenças e tantas coisas que virão. Mas é isso mesmo, tá tudo escrito. Os dias serão difíceis cada vez mais. E a palavra que eu deixo para você, se você ainda não se decidiu por Cristo, se você ainda não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, que você busque o Senhor enquanto se pode achar, porque esses dias serão cada vez mais maus, serão tempos cada vez mais difíceis. E um consolo que nós teremos é ter a certeza de quem cuida de nós. Temos a certeza de que aqui não é a nossa casa, não é a nossa morada, nós vamos morar eternamente com o Senhor. E nesse período difícil, cada vez mais difícil que a humanidade vai passar, a fé, a salvação em Cristo Jesus, a certeza da presença consoladora, fortalecedora do Espírito Santo no coração de todos aqueles que reconheceram Cristo como Senhor e Salvador, é o que vai nos sustentar. É o que vai nos dar paz em meio a todas as tribulações. E não há nada, nem ninguém que vai poder tirar isso de nós, né? A salvação, a certeza da vida eterna em Cristo Jesus e o selo, a presença do Espírito Santo, né? Então, busque o Senhor enquanto se pode achar, né? Porque ninguém sabe o dia e a hora da volta de Cristo, né? Nós não sabemos o dia, a hora, onde virá uma próxima catástrofe climática, um outro desastre natural, né? Mas aqui dentro, aqueles que têm Cristo, que são filhos de Deus, né, vão passar por isso de uma forma diferente. Então busque ao Senhor, Deus a tua vida, reconheçam Jesus como Filho de Deus que veio ao mundo, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui não tem preço,
Isso aqui é algo mais precioso que a gente tem que ter na nossa vida. A palavra de Deus conosco. Deus conosco. Foi isso que Jesus veio fazer, né? Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Então, medite nisso. Não deixe de buscar a Cristo de todo o teu coração. Amém? Então é isso. Essa palavra veio o coração para te falar hoje. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor de todo o seu coração. Perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. Que a gente vai se ver então amanhã aqui, se Deus permitir, que Deus nos abençoe. Vamos orar pelos próximos, orar por nós, né? Num Deus que tudo pode. Obrigada pela companhia, gente. Tenham um bom dia, viu? Bom dia para vocês.